Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja com cada um, amém? Aleluia. Vocês estão com expectativa hoje? Estão ouvindo bem a minha voz aí atrás? Tá tudo tranquilo aí atrás? Dá para ouvir bem? Ok? Obrigado, gente. Vocês podem sentar, podem descansar. Quer me ajudar? Por favor. Aleluia. Aleluia. Trouxeram a Bíblia? Amém? Vale o tablet e o celular se tiver Bíblia. Levanta assim e diga: essa é a palavra de Deus. Viva e eficaz. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Enquanto você vai achando 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, eu quero dizer que hoje nós vamos receber uma palavra vinda de Deus, que vai mexer nas nossas estruturas para melhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou usar a Bíblia do quadro. Se você não tiver Bíblia, pode ler comigo e não se condene com isso. Aleluia. Está escrito assim: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu estou aqui, eu sou um instrumento, a boca, para essa noite o Senhor usar para falar. E eu peço, por favor, Pai, que nenhuma pessoa saia daqui sem receber nada do Senhor. Que eles possam ser marcados, tocados, impactados, edificados, alicerçados na sua palavra. Pai, eu confio em Ti, na presença e direção do Espírito Santo. Eu confio na unção do Espírito e eu não confio na minha capacidade. Eu não posso. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Hoje eu queria falar sobre o homem em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E o que me levou, eu nunca preguei essa mensagem aqui na igreja. Em 4 anos e meio eu nunca falei. Na verdade só dei algumas pinceladas sobre o assunto. Mas o que me levou a querer falar sobre isso é que quando veio aquela canadense aqui na igreja para a gente fazer o evangelismo, nós fizemos, e vocês devem ter visto que eu ministrei para ela o batismo no Espírito Santo. E ela tinha muitas curiosidades. E no carro estávamos Davi, eu e ela no carro conversando. O Davi era nosso intercessor, porque eu não sei falar inglês. E enquanto conversávamos, eu estava explicando para ela sobre a oração em línguas, porque era o que ela tinha acabado de receber. Eu não queria que ela esfriasse, que ela continuasse orando em línguas. E eu disse para ela que mesmo quando não tivesse emoções, mesmo quando não tivesse sensações físicas e emocionais, que era para ela continuar orando em línguas, porque na verdade eu estava dizendo, a oração em línguas, ela vem do Espírito, do nosso coração, e não tem nada a ver com a mente, com a alma. E aí ela me fez uma pergunta que me fez pensar sobre ensinar isso na igreja. Ela me perguntou: mas o Espírito e a alma não são o mesmo? A alma e o Espírito não é a mesma coisa? Quando ela me fez essa pergunta, eu esclareci para ela, claro. E eu fiquei pensando, eu preciso ensinar isso na igreja, porque de repente as pessoas lá não sabem também. Porque às vezes, nós estamos tão acostumados com a palavra da fé, as pessoas que fazem rema, leem os livros, e às vezes a gente não percebe que tem pessoas que realmente não sabem. Mas tem uma coisa a mais dentro disso que eu acredito que será poderoso para essa noite. Eu não vou só dividir, explicar sobre o espírito, a alma e o corpo que nós somos, porque o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita dentro de um corpo. Esses somos nós, tá bom? Cada pessoa é assim. Ele é
um espírito, tem uma alma e habita dentro do corpo, ok? Então, pensando nisso, tem algumas coisas sobre a alma. Às vezes, as pessoas aprendem isso e elas descaracterizam a alma. Elas acham que a alma tem que ser morta, a alma tem que ser crucificada de alguma forma. Na verdade, a alma ela tem a sua importância. Se não fosse assim, Deus não teria colocado em nós a alma. A alma ela é muito importante. Na verdade, o espírito e a alma eles não são o mesmo, mas eles só podem ser separados. Eles não ficam separados. Eles só podem ser separados. A palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que é apta. Põe para nós Hebreus 4, 12 para a gente ler exatamente como está. Aleluia. Aleluia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus ela é capaz de dividir alma e espírito. Em primeiro lugar, se a palavra de Deus é capaz de dividir os dois, significa que os dois não são a mesma coisa. Ok? Vocês concordam comigo? Se ela é capaz de dividir os dois, é porque eles são duas coisas diferentes. Certo? Vocês já concordaram comigo. Agora, o que chama a atenção é que ele diz assim, ó, a palavra de Deus ela é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que ela é capaz de dividir alma e espírito. Que significa que não é muito fácil dividir. Vocês concordam com essa parte também? Eles não são os mesmos. Isso você já aceita fácil, porque está escrito aqui. E a palavra de Deus ela é capaz de dividir. O que significa que se fosse fácil, não precisava da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela divide coisas difíceis, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração, a palavra de Deus. Agora, o espírito e a alma, as pessoas normalmente pensam que eles são a mesma coisa. E na verdade a Bíblia é clara quando ela mostra para nós, tanto em Hebreus, quanto na onde eu li, no primeiro versículo que eu li, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, onde eu li, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Espírito, alma e corpo. Quem escreveu Hebreus foi Paulo. Quem escreveu Tessalonicenses também foi Paulo. E em Hebreus ele falou sobre a divisão da alma e do espírito. Em Tessalonicenses ele falou da divisão da alma, do espírito e do corpo. Assim sendo, nós começamos a entender que o homem compõe-se de três coisas, não é? Três coisas: espírito, alma e corpo. E não é corpo, alma e espírito. Essa ordem de importância é uma ordem de importância, e ela é especialmente para mostrar que o espírito tem que estar na frente, em primeiro lugar. Senão ele estaria escrito alma, corpo, alma e espírito. Na verdade, o homem foi feito espírito, alma e corpo, e quando caiu lá no jardim do Éden, quando pecou, aí as ordens se inverteram mesmo. E ficou sendo corpo, alma e espírito. O corpo passou a dominar, e o espírito ficou em último lugar. Até porque o espírito perdeu a vida que ele tinha de Deus. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu comecei a aprender isso. E eu lembro que quando eu falava que o nosso espírito, ele morreu lá no jardim quando nós pecamos, e quando Jesus vem ele nos dá nova vida, então nosso espírito morreu. Eu lembro que o meu primeiro pastor, ele ficava muito bravo com isso. Eu não entendia naquela época, porque eu vim entender depois. Eu não sabia explicar também, mas eu dizia que o espírito morreu, e ele dizia para mim assim: o espírito não morre. E havia uma controvérsia entre a minha história e a dele, porque eu sabia que o espírito morreu
E quando nós nascemos de novo, o Espírito revive. Mas uma coisa que ele também tinha razão, e a gente não estava... Sabe a comunicação quando não está sendo muito certo? O que ele queria dizer, e eu não sabia explicar, porque eu não sabia que era o que ele estava falando, é que o Espírito não deixa de existir. Quando eu estou falando de Espírito hoje, a maior parte do tempo eu vou estar falando sobre o Espírito humano, tá bom? Não estou falando agora sobre o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes você fala de Espírito na igreja, as pessoas logo pensam que você está falando do Espírito Santo. Não, existe o Espírito Santo, todos nós sabemos e conhecemos, mas existe o Espírito humano. Esse veio de Deus, foi criado por Deus. Como e quando? Foi quando ele soprou dentro daquele boneco, por assim dizer. Quando ele fez no jardim o homem, ele fez da terra, não é assim? Fez da terra. E a Bíblia diz que ele soprou vida dentro do homem. Então o que saiu? O que aconteceu? O Espírito, Deus tirou de dentro dele o Espírito e transferiu para aquele boneco. E o homem passou a ser alma vivente. Isso está em Gênesis. Alma vivente. Então Deus tirou algo dele mesmo. Às vezes nós falamos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes nós não entendemos o que está falando. Porque se você olhar aqui, parece que ninguém é igual a ninguém, tudo diferente. E se ninguém é igual a ninguém aqui, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Não é na aparência física, certo? Não é na aparência física. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque fomos feitos do próprio Deus. Foi tirado de dentro dele. Por isso nós somos a imagem e semelhança. O problema é que quando o homem caiu lá no Éden, houve uma separação entre Deus e o homem. Houve um abismo entre Deus e o homem. Havia uma ligação entre eles, agora estava havendo separação. E quando se diz o Espírito estava morto, não significa que não existia. Essa era a controvérsia. E que nós não estávamos falando a mesma linguagem. Eu vim entender isso quando eu conversei com um testemunha de Jeová. E o testemunha de Jeová diz que o Espírito deixa de existir. Vai haver os salvos, né? E os que não foram salvos deixam de existir. Então eu não sabia que o meu pastor estava pensando que eu tinha aprendido essa doutrina maligna e estava tentando pregar isso na igreja dele. Eu não sabia. Mas na verdade o Espírito era morto mesmo. Mas um morto vivo, sabe como que é um morto vivo? Não deixava de existir. Até porque mesmo as pessoas que não nascer de novo, é por isso que a palavra nascer de novo é usada. Nascer de novo significa que um dia ela era nascida, morreu, e aí ela nasce de novo. Você está entendendo algo? Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura significa que essa criatura foi feita de novo. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, todos nós aqui aceitamos, ok? Todos aceitaram? Quem não aceitou, não se preocupa, você tem essa chance hoje também. Fica tranquilo. Mas todos nós aqui aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, a gente vê toda a cerimônia que nós fazemos. A pessoa vem na frente, alguns choram, outros não. Mas não tem importância isso. O que nós não sabemos, ou alguns pode ser que não saibam, é o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando a pessoa acaba de nascer de novo, aceitar Jesus, o espírito que estava morto dentro dela, ele passa a ter vida de novo. Aquele ruá, ruá que é a palavra, é aceso de novo dentro do homem. É por isso que antes, quando você pecava, você estava no mundo, você não ficava com a consciência pesada. Você não se importava. Você não falava um monte de palavrão, brigava e fazia aquelas coisas erradas e depois ficava com a consciência pesada quando você não era nascido de novo. Por quê? Porque era a sua natureza, aquela era a sua natureza. Quando você nasce de novo, você recebe a nova natureza. A natureza de Deus entra dentro de você novamente. E uma vez que essa nova natureza entra dentro de você, quando você erra,
você se sente? Mal, isso mesmo, mal. Todos nós, gente. Não é meia dúzia que se sente. Quando eu erro, eu me sinto mal. Por quê? Porque há uma nova natureza em mim. Eu sou uma nova natureza, na verdade. Essa é a palavra. Então, espírito, alma e corpo. O espírito não é a alma, que não é o corpo. O que eu vejo sentado aí não é você. É só a casa onde você mora. Você entendeu? É por isso que a Bíblia diz que quando nós deixarmos a casa deste tabernáculo, Paulo escreveu isso. Quando deixarmos a casa deste tabernáculo, não temos que nos preocupar, porque esta casa deste tabernáculo vai envelhecer, vai se desfazer, vai envelhecer, os cabelos vão ficar brancos, vai haver rugas e vai morrer. Mas o escritor diz: não se preocupe, não se preocupe. Nós somos pessoas, seres espirituais. E quando esse corpo cair, eu ainda vou estar de pé. Quando você deixar o seu corpo cairá. Mas não acabou. Não acabou. Apenas está começando. É por isso que temos que levar as pessoas a reconhecer isso, a reconhecer a Jesus, a aceitá-lo. Amém? Agora, eu vou tentar mexer um pouco mais no assunto, hoje no assunto da alma. É a alma que eu queria pegar hoje. Eu queria pegar mais a alma do que qualquer outra parte. Mas para isso eu tenho que explicar. Deus, Ele se preocupa com você nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. É por isso, vamos ler de novo 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E esse versículo mostra a importância dos 3, não é a importância só de um. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensíveis. Queridos, quando eu estava conversando com aquela mulher, a canadense, Érica, o nome dela, eu estava dizendo para ela que quando você ora em línguas, o seu espírito está orando. Dos 3 ali, ó, quando você está orando em línguas, é o seu espírito que ora. Eu vou mostrar isso para vocês em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios 14, 14. É muito importante isso. Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Antes, eu queria... No livro do Kenneth Hagin, O Homem em 3 Dimensões, ele fala algumas coisas dentro disso. E ele divide assim, ó. Com o espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual, a parte dele que conhece a Deus. A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, seu intelecto, as sensibilidades e a vontade, a parte que raciocina e pensa. Essa é a alma. E o corpo, a dimensão do homem que lida com o âmbito físico, a casa que habitamos. Então, o que é a alma? Aquilo que você pensar de sentimentos, emoções, sensações, esses são componentes da alma. Amém? Aqui ele está dizendo que quando você ora em outra língua, você ora com o seu espírito, e a sua alma fica infrutífera, fica sem fruto. Então eu estava dizendo para ela assim, ó, se não houver emoções, continua que está funcionando. A questão é que nós, os crentes, se não houver emoções, nós não queremos orar. Você vai passar 3 horas orando em línguas
sem emoções? Se eu não tivesse aprendido isso, eu jamais faria. Ficar ali orando em língua sem ter sensação nenhuma e ainda acreditar que está funcionando? Por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito não tem emoção. Pensa um pouquinho. Nós temos emoções porque temos alma. Agora, crente, você tem que valorizar a sua alma. Ok? Não vai jogar ela de lado e falar, não, eu quero saber do Espírito. Não, é muito importante. E deixa eu acrescentar uma coisa para vocês. Eu gosto das emoções espirituais. Eu gosto. Mas quando não tem emoções, eu continuo e vou em frente, crendo. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7: andamos por fé e não por vista. Do que ele está falando? Andamos por fé e não por vista. Fé vem do Espírito, fé vem do coração. A fé, ela está no coração, ela não está no corpo, ela não está na alma. A fé vem do coração. E quando ele diz, andamos por fé e não pelo que vemos, é como dizer, andamos por fé e não pelo que sentimos. Por exemplo, andamos por fé e não por vista, quer dizer o seguinte: as circunstâncias vêm contra você, os problemas vêm contra você, você está vendo, eles são reais, você os pode ver, mas você anda pela fé. O que significa? A fé é baseada no quê? Naquilo que Deus diz. E se Deus diz, em todas estas circunstâncias somos mais do que vencedores, então nós somos. Aleluia. Nós somos. Então está vindo contra você e você está vendo. E você consegue até às vezes mostrar para as pessoas as circunstâncias que estão vindo contra você. Porque é possível ver as circunstâncias, mas nós estamos firmados na palavra. Amém. E a palavra, ela é espiritual. Amém. Eu vou te ajudar mais, calma. Essa é a parte importante. Você sabia que todos nós, às vezes, nos sentimos abatidos na alma? Aquele momento que parece que é solitário, aquele momento de desmotivação. Você sabia que mesmo os da fé, às vezes eles se sentem como se não fossem salvos? Está entendendo o que eu estou falando? Eu vou chegar mais perto para você entender. Quer dizer, eu vou explicar melhor, é isso que eu quero dizer. Aquele momento quando você acorda de manhã e está desanimado, é isso que eu estou dizendo. Você sabia que esse momento de desânimo acontece com todos nós? Até com os pregadores da fé. Hoje me veio um desânimo. Estou dando exemplo. Mas às vezes acontece comigo também. E quando nós estamos desanimados, por qualquer motivo, a circunstância nos cerca o tempo todo. O tempo todo. Nós vivemos na terra e a terra está cheia de circunstâncias adversas. Então quando você acordar desanimado, sabe, um homem chamado Smith Wigglesworth, sabe o que ele dizia? Quando eu acordo de manhã e meu corpo está desse jeito, a minha alma está desse jeito, eu não pergunto para Smith como ele deve se sentir, eu digo para Smith como ele deve se sentir. O que ele quer dizer? Porque Smith Wigglesworth, ele tinha consciência mais do espírito do que da própria alma. Mas mesmo assim, o próprio Smith, que ressuscitou 23 pessoas dos mortos e fez coisas extraordinárias enquanto passou na terra, ele mesmo se sentia às vezes desmotivado. Então, meu querido e minha querida, quando você estiver se sentindo desmotivado, fica sabendo de uma coisa: você não é o único. Bem-vindo ao clube. Porque às vezes isso acontece conosco e nós pensamos que nós somos os únicos, e às vezes nós pensamos, já era, eu não sou mais crente como eu era ontem à noite no culto, não. Olha só para isso, eu estou desanimado, com vontade de fazer nada. Bem-vindo ao clube. Agora, enquanto você estiver nessa casa terrestre, vai acontecer. Mas
Você abre comigo em Romanos capítulo 12, há uma resposta poderosa para nós. Versículo 1 e 2. Quem está aprendendo alguma coisa hoje aqui? Amém, amém. Você sabia que essa parte que eu estou mexendo agora, a desmotivação, o desânimo, essa é a parte que muitas vezes nos derrota porque nós não entendemos eles? Nós não entendemos isso. E se nós não entendemos isso, nós vamos ficar derrotados porque achamos que todo o nosso ser está assim. E não está, o espírito nunca fica desmotivado. Você sabia que o você real, quando eu falo é o espírito, tá bom? O seu. Você sabia que o você real nunca fica desmotivado? O você real sempre tem ânimo. O você real sempre tem uma palavra para você natural. Se você despertar para o que eu estou pregando hoje, o você real vai dizer para o você natural: acorda, você vai se levantar, você vai para a igreja, você vai trabalhar, você vai fazer o que tem que fazer. E o seu eu natural vai olhar e vai falar assim: mas eu não consigo. Mas o seu eu espiritual vai se levantar e dizer: nós vamos, porque quem manda aqui sou eu. Olha lá, irmãos. Portanto, irmãos, lembre-se, quando fala irmãos, está falando com você e comigo. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Eu queria ler na Almeida Revista Atualizada, você deve ter ela aí. Está muito ruim para mim ler na NVI. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo assim, ó. Agora você tem que lembrar disso. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então ele está dizendo para o seu espírito, para você: ó, eu estou rogando para vocês, irmãos, espírito, de espírito para espírito, irmãos, que vocês peguem esse corpo aí, ó, esse corpo aí, e apresentem eles a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer? Que a nossa alma, aqui está falando da alma, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente é alma. Renovação da alma. Como que nós renovamos a nossa alma? A palavra, está escrito ali. A palavra. Nós renovamos a nossa alma, a nossa mente, pela palavra de Deus. Com a palavra de Deus. O nosso espírito, a Bíblia diz, está pronto. Está pronto. Agora, veja o que eu vou falar para você. A importância de você estar renovando a sua alma. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Eu oro em línguas porque eu descobri há um tempo atrás a importância de orar em línguas. Que revoluciona a minha vida, que marcou minha vida, que mudou a minha vida. Eu sei a importância disso. Agora, para mim me manter orando em línguas, sabe o que eu faço? Eu não sou bobo, eu sou inteligente, eu conheço esse versículo. O que eu faço para mim continuar orando em línguas? Eu continuo ouvindo mensagens que falam sobre isso. Eu continuo lendo livros que falam sobre isso. Eu continuo lendo versículos que falam sobre isso. E isso vai fazer com que a minha alma continue motivada. Sabe por quê? Porque o que nos rouba, gente, é a nossa alma, a nossa maneira de pensar. Se eu estou desmotivado em relação a orar em línguas, a única forma de eu voltar a ficar motivado, sabe qual que é? Ouvindo sobre isso, aprendendo sobre isso. Veja, eu vou dar um exemplo para você, prático. Você não está orando em línguas faz um mês, exemplo, tá? Faz um mês. Aí eu subo aqui, ou um pregador sobe aqui, prega uma mensagem falando da importância de orar em línguas. O que você quer fazer a seguir? Orar em línguas. É fácil entender isso, não é? Sabe por quê? Porque quando você ouve uma mensagem, a sua alma é atingida.
E aí a sua alma, ela começa a querer falar para o seu espírito, vamos orar em línguas, vamos orar. Só que a alma dura pouquinho só. Na terça-feira ela já está desmotivada de novo. Ela não quer mais orar em línguas. O seu espírito querendo orar em línguas e a sua alma, não. Deixa esse negócio aí. Se você pegar uma boa mensagem sobre oração em línguas e colocar para ouvir, ela muda rapidinho. Depois de 1 hora de mensagem, ela está fogueada de novo. Orar em línguas. Eu vi como é bom orar em línguas. Eu vou orar em línguas. Aí, 3 dias depois, a sua alma está desmotivada. Aí você não quer mais orar em línguas. Imagina você que fica 1 mês sem ouvir pregação nenhuma, sem ler Bíblia nenhuma. Aí depois você, claro, quer se aconselhar. Você vai ligar para alguém, claro. Você quer saber se as pessoas podem te ajudar. Mas só tem um problema só. É você que não está lendo isso aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo. Se conformar com esse mundo, gente, nós somos cercados 24 horas por dia pelas coisas do mundo. Lembra quando eu ficava pregando aqui sempre sobre não assistir novela? As pessoas pensam que eu ensinava isso por causa da religião. A religião não permite. Não tem nada a ver sobre religião. Tem a ver sobre... Quando você está assistindo a novela, os padrões do mundo estão sendo implantados dentro de você. E aí dá trabalho para mim ficar pregando para você e você mudar. Porque eu entendo isso aqui. Ah, quer dizer que a igreja sua não permite assistir novela? Não tem nada a ver sobre a igreja. Tem a ver sobre pessoas que amam você e falam para você não assistir. E não é só a novela não, querida. Você é inteligente, vocês são inteligentes. Tem muitas coisas que alimentam a sua alma de uma forma que ela fica desmotivada cada vez mais. E se você for uma pessoa mesmo inteligente, você vai prestar atenção nisso. Em vez de ficar alimentando a sua alma com desmotivações, você vai alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Alguns que recebem mensagens pelo WhatsApp para ouvir uma pregação ou outra, fica bravo. Mas se fosse um vídeo pornográfico, não ficava. Eu mando pregação mesmo, porque eu vou prestar contas lá no dia do Senhor. O que você fez? Não, eu mandei pregação para eles ouvir. Eu preguei, eu gravei, eu coloquei no YouTube, eu coloquei nas redes sociais, eu publiquei, eu espalhei a mensagem, eu procurei ajudar eles. Agora a parte deles era só ouvir. Não se conformar com este mundo é isso, mas transformai-vos pela renovação. Renovar. Porque senão a sua alma rapidamente ela se enquadra nos padrões do mundo. E aí você fica na sua casa desanimado, achando que não tem fé, achando que não vai dar certo. Na verdade, quando você está desmotivado na sua casa, lindão e lindona, não significa que você não tem fé. A mesma fé que você tinha ontem à noite, você tem ainda quando está desmotivado. O problema é que a sua alma está desmotivada. Aí você precisa pegar ela e renovar. Trazer motivação para ela. Escutar a Bíblia, leia a Bíblia, escutar pregações, leia a Bíblia, escutar livros ou ler livros. Você entende isso? Dá um cutucão no seu irmão do lado para ele não dormir. Isso aí. Tem que ouvir a mensagem, que se dormir, aí como que vai ser edificado? Então, às vezes nós estamos lá, segunda-feira de manhã, aquele desânimo, aquele cansaço, e você pensa que você não é nem salvo. Você pensa que não precisa nascer de novo. Aí você pensa que é só você. Por que uns saem dali rapidinho e outros demoram mais tempo? Sabia que disso, demorando mais tempo, vira uma depressão? É. Mas o problema foi lá no começo. Aí você pensa que era só você que tinha aqueles problemas. Você achava que era só você que ficava desmotivado. Não, o pastor não deve ficar desmotivado nunca. Não, eu fico muitas vezes, mas aí eu pego pregação de novo para me motivar. Porque eu estou no mesmo mundo que você.
onde sou cercado de circunstâncias todos os dias. É uma palavra aqui. Alguém fala uma coisa para magoar você, aí você quer desmotivar, o que você faz? Se alimenta. Se alimenta. E aí você vai se manter sempre forte. Quando perceber o desânimo chegando, já sabe o antídoto, já sabe o que fazer. Acha que ouvir palavras é só não, só para ver que é crente mesmo. Não tem nada a ver, gente. Seja inteligente. Você sabia que o diabo não para, o mundo não para, as circunstâncias não vão parar? O diabo descobriu uma forma de parar você. Ele não consegue agarrar você. As pessoas às vezes têm medo do diabo. Se você soubesse que ele também tem medo de você quando você se levanta. Só que nesse jogo, como que ele consegue ganhar? É aqui, ó. Ele foi encarar Jesus. E você acha que ele foi lá e pegou... Agora nós estamos aqui sozinhos no deserto, Jesus, eu vou te matar. Não, ele disse: Jesus, é o seguinte, ó. Pensando aqui, a Bíblia diz que se você se jogar daqui de cima, a Bíblia está falando lá que os anjos vão te proteger, te guardar nas suas mãos, não é? Então se joga daí. Ele está usando palavra para ir na onde? Na mente. Porque se ele conseguir atingir a mente, ele consegue atingir Jesus. Mas Jesus disse também, está escrito. Quando o diabo for falar com você, realmente não vai dar certo, não. Você está esperando, né? A bênção, o emprego, você está querendo casar, não é? Não vai dar certo, não. Sabe por quê? Porque você é muito velho. Sabe que tem versículo para dizer que a sua mocidade se renova como a da águia? Gente, tem palavra para tudo. Tem palavra para tudo. E a luta aqui com o diabo é uma luta na mente. Se ele conseguir atingir sua mente, ele vai desmotivar você. E desmotivando você, ele vai fazer você parar. No espírito ele não consegue pegar você. No seu espírito. Vocês que nasceram de novo, vocês estão conectados, ligados com Deus. E se você renovar sua mente, você vai perceber uma vida mais fácil para você. Uma vida mais fácil. E se você orar em línguas, aí vai ser extraordinário. Renovar a mente vai ser mais fácil. Orar em línguas vai ser extraordinário. Vamos lá em 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ou ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. 15. Versículo 15. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou o entendimento. Orar com o espírito, orar com a alma. Cantar com o espírito, cantar com a alma. O que é isso? Existe o cantar no espírito, existe o cantar com a alma, existe o orar com o espírito, existe o orar com a alma. É isso. Quando você canta na sua linguagem, ou ora na sua linguagem, a linguagem, o português, você está orando com a mente, com a alma, com o entendimento. Quando você ora em línguas, você ora no espírito, com o espírito. Contato direto com Deus. É possível você orar com a alma e não crer, mas não é possível você orar com o espírito e não crer. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Porque a fé, ela está no coração, no espírito. O coração e o espírito é a mesma coisa. Ok? Quando eu falar coração, eu estou me referindo ao espírito e vice-versa. Quando eu falar mente, eu estou falando da alma e vice-versa. Quando você ora em línguas, não é possível orar em línguas e não acreditar.
Não é possível. Agora, o ponto era o seguinte, eu estava falando para ela assim, ó, ore em línguas o tempo todo. E mesmo quando você achar que não está funcionando, que não tem sentimentos e emoções, continua orando em línguas, porque está funcionando. Eu ficava em casa, eu fico em casa, às vezes eu passo várias horas orando dessa forma, sem sentir emoção nenhuma. Várias horas. Eu sei que está funcionando. Agora, algumas vezes acontece de eu estar orando na minha casa dessa forma e eu começar a ter sensações físicas. Às vezes emoções. A unção chega lá. Quando eu falo unção, eu estou falando de unção tangível. Ela chega no quarto, mas não é sempre. Mas às vezes eu estou orando em línguas e vem aquela unção sobre mim. No quarto, enquanto eu estou orando, meu corpo começa a formigar. Acontece isso. E eu começo a sentir aquilo. E é claro, é muito emocionante. Eu gosto da emoção, das emoções. Eu gosto. Mas quando não tem emoções, eu sigo em frente sabendo que está funcionando. E isso está me levando para uma vida extraordinária. Se você souber, ou soubesse que toda a minha vida, ela teve um giro de mudanças, de crescimento, orando em línguas, quando parecia que não estava funcionando nada. E como eu me mantenho orando em línguas bastante? Eu ponho uma pregação. Ali não diz que quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera e você ora no Espírito? Você já percebeu, alguns de vocês que oram em línguas, que às vezes você está orando em línguas e a sua mente viaja? Até pensa na pizza. Aí alguns pensam assim, não pode ser de Deus. Eu estou orando em línguas e a minha mente está indo na pizza. Só pode ser do diabo isso. Não, querido. A sua mente fica infrutífera. Não está escrito lá? O que eu faço? Eu sou um pouco sabidinho. Eu ponho uma pregação para ouvir enquanto eu estou orando em línguas. Aí a minha mente não fica mais infrutífera. Não tem tempo para ela pensar em outra coisa. Mas se eu estiver orando em línguas e a minha mente quiser pensar em alguma coisa, eu continuo, eu não paro. Porque está funcionando do mesmo jeito. Você sabia que é aqui o ponto onde as pessoas param? Porque ela pensa que não tem nada de espiritual nisso. Porque sabe quando elas pensam que é espiritual? Quando você está na igreja, no culto da oração, e aí vem aquela unção para orar, eu vou chamar assim. Aí você começa a orar e dá aquela empolgação e você quer gritar e orar cada vez mais fluente, cada vez mais assim, e você ora em línguas e chora, e você ora em línguas e chora. Aí você pensa, agora tem Deus. Mas Deus é espírito. Ele não é alma. Ele não é carne. Mas nós pensamos que quando tem essas emoções tem mais Deus envolvido. Mas Deus é espírito. Você entende? Quem está entendendo aqui? Quando você orar, tiver emoção e não tiver emoção, se estiver orando em línguas, é a mesma coisa. Está funcionando do mesmo jeito. Deus está trazendo aquela oração para você do mesmo jeito. E as coisas vão acontecer na sua vida do mesmo jeito. Com emoção ou sem emoção. A questão é, quando estamos com emoção, nós gostamos mais. Mas é porque somos humanos. Temos alma. Eu também gosto, viu, gente? Não quero enganar você. Quando dá aquela arrepiadinha. Mas quando dá aquela arrepiadinha, não significa que está funcionando mais do que quando não deu arrepio nenhum. Cutuca o seu irmão do lado para ele não dormir. Cutuca mais um pouquinho para ele não dormir. Tem que ouvir a palavra para crescer. Porque se não ouvir a palavra, como vai crescer? Amém? Só estou querendo ajudar. Se tiver alguém dormindo, eu só estou querendo ajudar. Estou aqui para ajudar. Amém? Então, gente, vamos voltar no nosso ponto. Se não tem emoções, não tem Deus? Se não tem emoções e tiver oração, tem Deus do mesmo jeito. É por isso que é mais fácil para mim ficar mais tempo orando em línguas, sabendo que está funcionando.
Paulo disse, versículo 18, 14, 18 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Olha, percebe uma coisa, gente. Escuta uma coisa. Duas coisas. Presta atenção aqui em mim, não acabou. Você está sendo abençoado. Ele fala que dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Olha o que ele vai falar no versículo 19. Olha só. Que confuso. Olha lá. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. No versículo 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo, o apóstolo, disse, em primeiro lugar, quando você diz assim, graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo, é que você está muito animado com aquilo, feliz, não é? Quando ele diz, dou graças a Deus que ora em línguas mais do que todos vós, ele está realmente animado com aquilo. O fato de falar em línguas mais do que os outros. Sim ou não? Agora perceba uma coisa. Versículo 19 diz, todavia na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em línguas. O que ele está dizendo? Exatamente o que está escrito. Que na igreja, Paulo falava mais na linguagem dele, na linguagem corriqueira. Sabe o que ele quer dizer ali? Ele estava corrigindo a igreja de Coríntios. As pessoas pegam essa carta de Paulo para dizer que não se deve orar em línguas. Na verdade, Paulo está dizendo que na igreja, ele preferia falar 5 palavras com entendimento. Sabe o que ele quer dizer? Imagina se eu estivesse pregando para vocês. Vocês conhecem algumas igrejas que fazem isso, né? Imagina eu falando uma palavra em línguas, uma palavra em português. Ou às vezes alguns minutos em línguas. Você ia achar que é muito espiritual, mas de espiritual não tem nada. Tem somente uma confusão na sua cabeça que você não está entendendo o que eu estou falando, nada. Imagina eu pregando em línguas aqui. Aí vocês vão dar amém? Entenderam? Claro que não. Porque quando eu oro em outras línguas, eu estou falando com Deus em mistérios. E ninguém entende. É isso que ele está falando, que na igreja ele prefere falar com entendimento, para poder instruir. Igual eu estou falando aqui com vocês, com entendimento, na minha linguagem, para poder instruir vocês. Agora, eu dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar aqui palavras com o meu entendimento para instruir vocês, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Agora, vamos pensar um pouco. Aonde ele orava em línguas então? Na igreja? Ele prefere falar com entendimento. Aonde Paulo orava em línguas tanto? Algumas vezes no navio, algumas vezes na prisão. Sim ou não? Né? Em viagens, na casa dele. Aonde ele estivesse, ele falava em outras línguas. Quanto? Muito. Por quê? Era muito. Gente, para mim chegar diante de vocês e falar que eu dou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vocês, eu tenho que ter certeza. Sim ou não? Sim. Eu tenho que ter certeza. Paulo não pode jogar palavras fora, falar uma coisa que ele nem sabe. Agora, para ele afirmar algo assim, ele tem que pelo menos ter certeza. Senão eu vou ficar bravo com ele. Agora, o fato é que Paulo tinha certeza, porque ele falava muito em outras línguas. E era muito, gente. Por quê? Porque ele sabia que funciona. Ele sabia o que causa. Sim ou não? Foi ele que escreveu a metade do Novo Testamento. Foi ele que disse que fez mais do que todos os apóstolos. Foi ele. Também foi ele que disse que dava graças a Deus que orava em línguas mais do que todos. Parece coincidência? Sim ou não?
Então, voltando lá no meu ponto, o ponto principal da minha mensagem, que era isso que eu queria atingir, e eu acredito que eu consegui. Quando você estiver desanimado, lembre-se, você não é o único. Tá bom? Agora, não continue lá. Porque se você continuar lá por muito tempo, daqui a pouco você está com depressão. Lembre-se, todos nós temos alma, gente. Você pode acordar indisposto. E não se condene, mas também não fique lá. Lembre-se de Smith Wigglesworth. Não pergunte para o seu corpo ou a sua alma como ela se sente. Diga para ela como ela vai se sentir. Amém? Porque o desânimo vem para todos. E lembre-se disso também. Quando vem um desânimo, lembre-se, você é o super-homem da fé, sim. A super-mulher da fé. Isso vai fazer de você, não vai ter diabo no inferno para te convencer mais. Você acha que eu acordo de manhã às vezes desanimado e fico pensando, cara, não vai dar jeito não hoje no culto. Eu acho que eu vou pedir para eles pregar para mim lá. Não. Eu vou dizer como vai ser. Eu vou mostrar como vai ser. Eu vou me levantar daqui e coisas vão acontecer. Sabia que a maioria de nós paramos aqui nesse ponto? É no ponto da desmotivação. E o diabo sabe. É por isso que ele, no campo de batalha da mente, ele vem atacar você. Porque ele sabe que muita gente não tem nem entendimento do que eu estou pregando hoje. Não sabe. Primeiro que não sabe nem que alma e espírito não é a mesma coisa. Não sabe. E como que, uma vez que não sabe, por isso que Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. Agora, uma vez que você sabe do que foi falado aqui hoje à noite, uma vez que você sabe disso, como que o diabo pega você agora? Como que você fica derrotado na sua casa agora? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes algumas pessoas passam tanto tempo nesse desânimo que ela começa a atacar para todo lado. Eu preciso falar para sarar a igreja nesse ponto. O que eu quero dizer? Eu vou explicar. Isso é muito importante para finalizar minha mensagem. Você fica desmotivado na sua casa. As mulheres têm aquele período, não é? Aquele período que vocês sabem. E naquele período, a maioria de vocês, se não todas, fica desmotivada mesmo. Desmotivada mesmo, não é? O que faz? Ataca para todo lado? Espera o marido chegar do serviço para dar nele? E continua na carne? Esquecendo que você é um espírito, não é uma carne, não é uma alma desmotivada? O que você faz? Mas não é só as mulheres. Os homens não têm esses dias, né? Mas às vezes parece que eles são piores. Parece que são piores. Alguém soprou uma coisa importante. Chega do serviço, amigo, e pensa que porque trabalhou o dia inteiro, agora pode chegar em casa batendo em tudo, gritando para todo lado. Afinal de contas eu estou cansado, né? Trabalhei o dia inteiro. Coloca a sua alma, domina ela. Domina ela. Não chega em casa e mostre como você passou o dia todo. Domina isso. Controle-se, para que a sua vida fique melhor. E a dos que estão com você também, né? Porque às vezes nós esquecemos que todos nós passamos por essas coisas, gente. E as mulheres, todas elas passam por aquelas coisas. Mas por que umas conseguem dominar e outras não? Porque nunca aprenderam a fazer isso.
E algumas se aprenderam, nunca quiseram mesmo. Mas até quando vai viver a vida assim? Até quando vai ficar desse jeito? Sabe que daí se desfaz muitos casamentos? Eu estou falando com homens e mulheres agora, tá? Com os dois. Eu não posso falar que eu sou homem e falar contra as mulheres e esquecer que eu sei que tem homens brutos, estúpidos, grosseiros. Lembre-se, mesmo quando você estiver irritado, chegar em casa bravo, ou quando você estiver naqueles dias, mulheres, você é salvo, você nasceu de novo, você tem um Espírito dentro de você, você tem a natureza de Deus dentro de você, que pode controlar isso. E esse período deve ser o período que você deve mais ouvir a palavra de Deus, mais ouvir mensagens e mais ouvir coisas que vai fazer você se controlar. Nós precisamos ser inteligentes, gente. Precisamos ser inteligentes. Esse não é o período? Mas eu não estou a fim de ouvir. Então continua sendo dominado por sua carne. Nessa época de WhatsApp, você está recebendo pregação o tempo todo. Em vez de ficar bravo com elas, por que não dá um play e começa a ouvir? Pelo menos vai salvar a sua vida. E eu quero lembrar uma coisa. Se o Espírito não é a alma, quando a Bíblia fala sobre salvar a alma, não está falando de salvar de ir para o céu. Porque algumas pessoas, como é que poderia o Espírito ir para o céu e a alma ficar? Não, o Espírito e a alma, a única forma de separar elas é para o estudo, como nós fizemos. Não separa. Se o Espírito vai para o inferno, a alma vai para o inferno. Se o Espírito vai para o céu, a alma vai para o céu. Agora, se você foi salvo quando nasceu de novo, aí a Bíblia fala sobre salvar a alma. O que ela está falando? De levar ela também para o céu, já que o Espírito vai? Não é disso, não. É que nós usamos a palavra salvação só para dizer de ir para o céu. Mas se o camarada estiver se afogando lá no rio e alguém for lá e salvar o camarada, ele vai para o céu porque tirou ele da água? Não, salvou ele da água. Então quando se fala sobre salvar a alma, é renovar. É não deixar ela no mesmo estágio. Salvar. Não é ir para o céu, é salvar. Então quando você lê na Bíblia, a palavra de Deus é poderosa para salvar, salvação da vossa alma, está falando sobre renovação, igual Paulo. Pedro escreveu isso, igual Paulo. Amém? Amém. Então, sabe de uma coisa, gente? Todos nós podemos nos controlar. Todos nós. Cada um de nós, homens e mulheres, podemos nos controlar. E devemos. Senão, gente, se nós não podemos nos controlar, nem homens nem mulheres, especialmente as mulheres naquele período, então vamos parar com esse negócio de igreja. Porque se a igreja, a palavra de Deus não tem poder para isso. Se a palavra de Deus não pode mudar, gente, no espírito, na alma e no corpo. Sabe, 1 Tessalonicenses 5:23 fala de conservar elas irrepreensíveis. Elas quem? O espírito, a alma e o corpo. Irrepreensíveis significa o quê? Gente, não precisa de repreensão. Não precisa ser desqualificados. Espírito, alma e corpo. Amém? Todos nós. Aqui tem mais ou menos 100 pessoas. Estou pregando para 100 pessoas, pelo menos agora. E são 100 pessoas que sabem que pode mudar isso. Que sabem que pode mudar o temperamento. Eu sou assim. Mas quem que está falando? É você o espírito? Ou é você a carne? Entende? Quem que está falando? Porque no seu espírito você não é assim. Na sua alma, se você não é assim, é porque você não está renovando. Se você é assim, você não está renovando.
Quem está afim de mudança? Graças a Deus, porque a maioria está afim de mudança. Graças a Deus por isso, porque aí nós vamos viver num ambiente melhor. Nós vamos viver num ambiente melhor. E aí você vai proporcionar para os outros um ambiente melhor. Amém? Agora eu quero lembrar o seguinte: eu estou com vocês no barco. Todos nós precisamos todos os dias lidar com a nossa carne, lidar com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos temperamentos. E temperamentos não vêm do seu espírito, vem da sua alma. Seu espírito nasceu mesmo de novo, gente. Nasceu mesmo. Nasceu. Vai para o céu quando o Senhor vier. Vai para o céu. Vai levar a alma junto. O problema de não ter renovado a alma quando o Senhor vier é que aí viver uma vida desse jeito aqui na terra. Não quero nem falar como. Mas no céu até o corpo será transformado. Até o corpo. Mas estamos aqui. Amém? Estamos aqui. Quem quer viver melhor? Amém. Aleluia. Sobe o grupo de louvor, que eu acabei as minhas palavras. Aleluia. Eu espero que todos tenham sido abençoados como eu estou sendo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Agora você entende por que você está no culto, aí canta, louva, pula, chacoalha, e às vezes chega em casa e está irritado. Sabe o que é? Falta de costume. Como assim, pastor? Falta de costume. Acostume-se a levar daqui e viver igual aqui, lá na sua casa. Acostume-se a vibrar lá também. Quando dá vontade de dar uns gritos, dá uns gritos no espírito. Eu tenho umas coisas para te falar. Jesus é lindo. A gente tem que saber, queridos. Nós temos que saber. Todos nós passamos por tudo isso. Todos nós. Todos nós passamos por todas essas coisas. Todos nós. Mas você percebe que alguns conseguiram se controlar e outros não? Eu não vou ficar para trás nessa história, não. Né? As pessoas tendo, posso falar, sendo chique no comportamento dela, chique. Eu não estou falando na maneira de vestir só. Sendo chique, educado, essa é a palavra, né? Educado, comportado, temperado, cavalheiro e mulher, como que fala? Dama, e outros sendo sei lá o que, né? Estamos todos a fim disso. Vamos louvar o Senhor com alegria agora, porque nós vamos para a segunda-feira, onde nós vamos correr em casa, vibrar, nós vamos dançar. Aleluia, a segunda está chegando aí. A segunda está chegando aí. O diabo vai dizer, acabou o culto. Você vai dizer, não, o culto continua na minha casa.